Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, tá tudo bem com vocês? Que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco por intermédio sempre da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação é, na verdade, um versículo só, que é pertinente para aquilo que o Senhor quer falar conosco e colocou dentro do meu coração, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler apenas o verso 33, que diz assim: Assim, mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que nos trouxesse. Glória a Deus. Irmãos, quem está falando aqui é Cornélio. Cornélio era um oficial romano de alta patente, um general, talvez. A palavra não chega a mencionar, mas fala que ele é um oficial do exército romano, um homem de alta patente que chega a ter centúrias ao seu comando, ou seja, um homem de bastante poder e influência. E eu gosto desse texto de Atos 10, os irmãos que já me acompanham há bastante tempo sabem que muitas vezes o Senhor traz ele, que ele fala justamente sobre conexão de propósitos. Ele é um texto que revela a conexão do apóstolo Pedro e desse oficial com um propósito. Qual? Que o evangelho seja propagado entre os gentios, que mostra uma verdade escondida nas escrituras, que Jesus Cristo veio para todos e não demonstra favoritismo. Então é impressionante os ensinamentos que esse texto traz para nós, e o Senhor sempre renova o nosso entendimento. E hoje eu quero falar de algumas coisas que eu sei que alguns irmãos aqui eles buscam por restaurações de relacionamentos, não só os conjugais, mas também passam por problemas dentro de casa com suas famílias, pais que abusam de filhos que são muitos mimados. Então, algumas atitudes é necessário que nós tenhamos para que possamos ter relacionamentos saudáveis diante de Deus. Assim como Cornélio falou, agora estamos esperando diante de Deus para ouvir a mensagem. E a verdade é que a mensagem do Evangelho, ela deveria ser aquilo que é o nosso primordial, ou seja, aquilo que deveria vir primeiro. Antes de qualquer coisa, nós deveríamos consultar, a Deus, para saber se é uma atitude certa que deveríamos tomar. Andar em total dependência de Deus, mas normalmente procuramos quando as coisas estão ruins. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Bom, porque primeiro é importante observar algumas coisas. Cornélio foi trabalhado. Quem está falando aqui é Cornélio. Eu vou falar mais de Cornélio do que de Pedro. Cornélio, ele estava sendo trabalhado. Primeiro, bom, a palavra fala que ele tinha temor a Deus e que um anjo se apresentou a ele. Bom, para o anjo se apresentar, provavelmente ele tinha uma vida de oração. Deus despertou nele uma vontade de orar. Deus trouxe a ele um quebrantamento, talvez por problemas familiares, talvez por tudo isso, irmãos. Nós não chegamos a Deus porque as coisas estão boas. Olha, a fé, ela exige que nós sejamos verdadeiros, irmãos. E assim, é muito bonito lá na igreja quando nós levantamos a mão. Eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas te adoro pelo que o Senhor é. Mas essa não é a verdade do nosso coração. Nós procuramos a Deus porque queremos algo do Senhor, que somente Ele pode resolver. E é algo que mexe com o nosso coração, é algo que mexe com o nosso emocional. Eu tenho plena convicção do que eu estou falando, porque foi assim comigo. E quando Deus dá para Moisés aquilo que ele vai escrever, fala assim, escreva tudo o que eu fiz. E ali ele escreveu que ele foi coluna no deserto, que ele foi fogo que aquecia, nuvem de fogo que aquecia durante a noite, nuvem que protegia do sol durante o dia, que ele era o maná que caía do céu, e todos os milagres, grandes milagres que ele fez. Deus queria que o povo soubesse que ele fazia aquelas coisas, e é a intenção de Deus sim fazer por nós. E aqui no versículo 4 ele fala assim, temeroso Cornélio olhou fixamente para o anjo, porque um anjo apareceu, Deus preparou os dois para esse contato. E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus. Perceba que era oração e esmolas, e a esmola fala o quê? Fala da prática de uma vida piedosa, irmão, de uma prática de
fala de uma prática de uma pessoa que faz boas ações. Olha, eu gosto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, fala assim, ó: e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes, eu já falei sobre isso, felicidade é algo sério no céu, os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes. Você quer ser verdadeiramente feliz? Então ele falou: pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. O Senhor olha assim para tudo que nós estamos fazendo, meu irmão. Ele olha para as obras da nossa mão, para aquilo que é bom e correto e verdadeiro, para aquilo que produz frutos de justiça. E ele também trabalhou no coração de Pedro. Pedro era religioso, Pedro tinha cortado a orelha de Malco, e muitas vezes eu me incluo nisso como pregador do evangelho. Nós usamos versículos para destratar as pessoas. E, irmãos, eu não estou falando aqui de correção daquilo que está errado, não. Nós devemos denunciar sim aquilo, e a própria palavra já denuncia, mas tratar as pessoas, como Paulo fala para Timóteo, exortando Timóteo, com brandura e mansidão, para que sejamos assim como Jesus. Ele fala: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro falou que não ia negar e negou depois, mas Jesus falou para ele 3 vezes e depois silenciou. Nós devemos deixar as pessoas viver as consequências do seu pecado, né? E é sobre isso que eu quero falar, porque a segunda coisa que aconteceu com Cornélio, que claramente estava, aquele homem havia uma dependência emocional, e muitos na restauração, principalmente de casamento, passam por isso. A dependência emocional, a psiquiatria, a psicologia não considera ela uma doença, porque trata ela como normal. Olha só, vamos ler o versículo aqui que fala disso. Fala assim, ó: olha só o preparo de Deus para Cornélio. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio a seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro disse: fique de pé, eu sou apenas homem como você. Nós vemos a hombridade de Pedro, mas vemos uma clara dependência emocional. Irmãos, e nós precisamos, primeiro, para ser livre disso e para ter relacionamentos saudáveis. Eu falei muito já sobre o narcisismo, e normalmente o narcisista ele procura dependentes emocionais, pessoas que têm dependência emocional para atacar. São as vítimas favoritas dela, porque são pessoas de fácil manipulação. E o Senhor, ele quer que nós tenhamos equilíbrio nas relações, para que seja uma relação saudável. Deus não vai restaurar, eu vou falar para vocês, Deus não vai restaurar relacionamento nenhum que está doente, que precisa. Olha, e para entender a causa para entender o primeiro passo para saber se nós temos dependência emocional, e eu estou falando porque eu sofri, eu procurei saber o que estava acontecendo dentro do meu coração, até relatei isso em outros. Vou contar o pequeno testemunho. Eu ficava esperando o meu pai sentado à beira do meio-fio, e meu pai nunca chegava porque estava no carteado jogando. Aquilo causou uma dependência emocional. Então eu transferi isso para os meus relacionamentos com namorados, com amizade. Eu queria pagar tudo para as pessoas, sabe? Para as pessoas ficarem perto de mim. Era algo terrível. E quando as pessoas me rejeitavam, e causa rejeição, porque as pessoas não querem serem sufocadas e pressionadas. Tem que haver liberdade dentro dos relacionamentos, irmão. Tem que haver liberdade. Nós percebemos isso quando fala que Cornélio levantou e veio ao seu encontro. Ele era um oficial poderoso. E isso acontece muito também no meio eclesiástico, com homens e mulheres de Deus. Irmão, não é porque é bispo, porque é apóstolo, porque é pastor que é melhor que nós, não. É igualzinho nós. É igualzinho nós. Nós vemos isso em toda a palavra, que Deus não mostra favoritismo. Inclusive é o que Pedro fala no versículo 34. Ele fez: vejo claramente que Deus não mostra favoritismo. Eu quero repetir: vejo claramente que Deus não mostra favoritismo. Então nós precisamos identificar se nós temos. Irmãos, eu fiz aqui algumas anotações sobre dependência. Olha, existe 2 tipos de dependência emocional. Uma que é o apego ansioso, que é esse que eu falei. A pessoa faz de tudo, sabe, para não ter que estar ausente, para que aquela pessoa fique perto. Ela anseia, e é o que nós vemos em Cornélio. Ele ansiou, ele foi direto, nem esperou Pedro entrar na casa, sabe? Ela sufoca a pessoa com as suas emoções. Ela trata aquela pessoa
com um alto valor, sabe? Com um valor até maior do que ela realmente tem. O segundo é o apego seguro, ou evitativo, ou seja, aquela que a pessoa evita normalmente, mas que acontece? Normalmente esse tipo de pessoa aqui, ela fala assim, eu nunca senti isso por ninguém, e estou sentindo somente por essa pessoa. Há uma balança de desequilíbrio, há uma balança de descontrole das emoções que precisa ser curado pelo Senhor. E como que nós fazemos isso? Aí vamos para o segundo passo, nós temos que destruir a fantasia, é o que Pedro fez. Fico de pé, eu sou um homem igual a você. Irmão, normalmente acontece por beleza física, uma pessoa que é muito sexy, que vamos dizer aqui com a palavra que é gostosona, que é o gostosão, ou pela inteligência, ou pelo conhecimento mesmo dela, da palavra. Alguma pessoa, é alguém que você deposita, é alguém que nós depositamos aquilo que pode ser a solução do nosso problema emocional. E não é somente em Jesus. Então nós temos que destruir a fantasia, sabe? A pessoa pode ser boa, a pessoa talvez seja boa, mas você pode sofrer rejeição dela justamente por essa falta de descontrole emocional. E é preciso curar antes de qualquer restauração. A dependência emocional, ela mata. E há vida além da restauração de qualquer casamento, de qualquer relação de filho com pai, de amigos, de pessoas, sabe? Há relação, há uma vida, sabe, fora disso. E é isso que Deus quer que você entenda, porque para ser um bom par, meu irmão, é necessário ser um bom ímpar. E às vezes Deus deixa. Em João 11:40, olha só para vocês verem o que acontece. Em João 11:40, a palavra fala que Lázaro, o amigo de Jesus, morreu, um amigo íntimo. Você percebe que durante aquela informação, e eu não estou querendo aqui falar que Deus não vai restaurar, não. Eu estou falando justamente de alguns ídolos que nós colocamos no coração. Porque, olha, Jesus não quis curar, não quis. Ele deixou Lázaro morrer. E muitas vezes vai ser assim, deixar morrer, deixar feder. Por quê? Porque ele quer, porque a intenção dele não é curar. A intenção dele é ressuscitar, fazer tudo novo, fazer algo novo. Então nós precisamos compreender. João 11:40, se creres, verá a glória de Deus. E nós precisamos crer nessas palavras, mas destruir fantasias, destruir coisas que não existem, sabe, que existem só na nossa mente. E qual que é o terceiro passo, Alisson? E aí é necessário, sabe, que encontremos pessoas que entendam a essência do Evangelho. O Evangelho, ele é uma boa notícia, ele é algo bom, ele não traz prejuízo para as nossas emoções. As nossas emoções são saudáveis e totalmente curadas em Deus. Pedro fala assim, os dois conversaram e depois entraram na casa. Pedro conversou, ergueu ele, se levantou, mostrou a melhor versão dele. E existem pessoas maduras no Evangelho, psiquiatras, psicólogos. Eu mesmo fiz muito tratamento com psicólogo e psiquiatra, irmãos. Eu recomendo, se você for o caso, precisa fazer. Por quê? Porque tanto o narcisismo como a dependência emocional, ela dói, e dói muito na alma, irmão. É algo que dói muito no nosso coração, e é necessário um acompanhamento, porque nós podemos ter recaída. Eu lembro que eu tinha um ciúme, sabe, uma possessividade muito grande no coração, sabe, era como se eu fosse dono da pessoa, e não é. A primeira coisa que nós precisamos entender na hora de destruir essa fantasia, irmão, é de saber que, por exemplo, se você está procurando uma restauração de relacionamento, mesmo que você viva dentro da sua casa, já não é mais o seu marido, não é mais a sua esposa, o seu filho já não está mais dentro da sua casa, já não é mais seu namorado, não é. Então, sabe, primeiro, nós temos que cortar acessos, não devemos tratar como uma pessoa, sabe, como um crachá VIP na nossa vida, não, sabe, devemos manter a postura. Se houver arrependimento, e aqui eu quero falar, porque sempre quando há uma desconstrução, houve pecado das duas partes. Se houver arrependimento das duas partes e restauração emocional, a restauração, ela pode ser como uma cereja do bolo, meu irmão, vai acontecer por último, e depois de uma, como que eu vou falar? Irmãos, não liga não, é o alarme aqui de casa. Depois de uma cura interior, uma reconstrução interior. Sabe, assim como
como a Cornélio estava ali preparado, ó, esperando diante de Deus. Esperando diante de Deus. Por quê? Olha, Pedro chega para ele e fala, os dois conversaram, porque levantando a autoestima dele, meus irmãos. E aqui que entra o nosso propósito. Efésios 6:10, as obras de antemão para que Deus pudesse, preparou para que nós andássemos nela. E eu gosto também de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, que fala justamente da questão fala assim, e o Deus de misericórdia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consolou, para que com a sua consolação nós pudéssemos também consolar aqueles que estavam passando por diversas tribulações. E isso é uma tribulação da alma. Irmão, eu quero falar algo aqui, tanto o narcisista como o dependente emocional sofre demais, porque está em desequilíbrio. Então é necessário que haja uma conversa, sabe? Se você... Irmão, não é todo pastor, eu falo aqui que é muito difícil quando a gente encontra um pastor narcisista, uma pessoa que tem carga eclesiástica, que é narcisista, e nós temos dependência emocional, porque ela vai querer nos colocar lá embaixo, vai fazer até a gente beijar a mão dela, sabe? E tem pessoa que é assim, que cobra pedágio por céu, né? Não precisa, irmão. Não precisa. A graça, ela ainda é de graça. Tem a água viva do céu derramando sobre esse altar. O Senhor quer te curar. Talvez Ele te cure até mesmo através da mensagem do irmão Alisson. Mas é interessante que nós tenhamos, sabe, uma vida de oração e de prática de boas obras, como Cornélio, para que nós venhamos a ser curados durante esse momento, sabe? Não é algo que é assim simples. Demanda tempo. Demanda paciência, a gente demanda reconhecimento, demanda destruir a fantasia e demanda justamente reconstruir a nossa autoestima em Deus. E a nossa autoestima ela é reconstruída a partir do momento que nós vemos que nós temos valor também. Irmão, você é valoroso. Davi fala assim, ó, vejo que eu sou uma obra maravilhosa da tua mão, no Salmo 139. Você tem valor, meu irmão, você tem valor, minha irmã. Então nós não devemos colocar ninguém no pedestal do nosso coração, tirar do pedestal, sabe? Esposa é para andar do lado, esposo é para andar do lado, cada um no seu papel. Nós vemos hoje homens efeminados, e como eu falo de efeminados, é que não estou falando aqui de homossexualidade, não, estou falando que não assumem o seu papel em casa, sabe? Como varão, como sacerdote do lar, que toma conta da sua casa, que protege a sua esposa e que cuida da sua família. Mas o esposo também precisa de cuidar da esposa. E é assim como Paulo fala em 1 Coríntios 7, sabe, que o homem, 1 Coríntios 7:3, ele fala que o homem deve se preocupar em fazer a mulher feliz e a mulher fazer, sabe, o homem feliz, sem mentalidade parasita, uma mentalidade doadora. Essa é a mentalidade do céu, a mentalidade doadora. E nós precisamos compreender isso para que nós possamos avançar rumo àquilo que nós queremos. O Senhor quer restaurar? Quer. Irmão, mas fica impossível. Quando as nossas orações se tornam repetitivas e nós não falamos a verdade. O nosso foco é nós mesmos nas orações. Logicamente, nós podemos orar sim pelas pessoas, mas o Senhor, você tem que pedir na oração, falar, Senhor, me transforma na pessoa que eu devo ser, sabe? Quanto mais interesse eu tenho, mais interessante eu fico. Eu quero repetir. Quanto mais interesse eu tenho, mais interessante eu fico. Eu quero terminar com 2 Timóteo, uma exortação de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, versículo 7, ele fala, pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. E eu quero destacar o autocontrole, porque em algumas versões traz temperança, em outras versões traz equilíbrio. E é isso que o Senhor quer trazer para o teu coração e para o meu coração no dia de hoje. Equilíbrio, para que sejamos equilibrados em nossas emoções e possamos controlá-las a fim de que tenhamos relacionamentos saudáveis, sabe? Assim como Cornélio falou para Pedro, falando assim, ó, ouvir a mensagem que o Senhor mandou que nos trouxesse. E essa foi a mensagem que Ele mandou que eu trouxesse hoje para vocês, com muito amor e com muito carinho no coração, irmão, sabendo que é difícil e que eu estou aqui à disposição de alguém, se quiser me mandar um e-mail, sabe, com sinceridade no coração, sabe, irmão, querendo abrir o coração, porque um psiquiatra, um psicólogo, um homem de Deus não pode fazer nada para você se você não se colocar em verdade diante dele, assumindo as suas fraquezas. Lembrando que a nossa fraqueza diante de Jesus jamais será moeda. A minha intenção aqui sempre vai ser levantar o caído e nunca bater nele. Que Deus abençoe, que vocês possam ficar com essa breve reflexão
A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.